Amém. Deus abençoe, irmãos. É muito bom estar com vocês para mais uma vez termos uma meditação, sermos alimentados com esta palavra. Amém? Hoje não vamos ter a ceia, vamos apenas ter o nosso culto de adoração a Deus. Vamos ler Números capítulo 11, versículo 11. A gente agradece cada pessoa que está presente, cada um que dedica sua vida a Deus. Um culto é bom para isso, a gente dedicar a vida da gente a Deus. Tudo que vamos fazer, glorificado seja o nome do Senhor. Números 11, verso 11. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Pai Celestial, estamos crendo nesta palavra, ainda que as pessoas não a entendem, mas nós cremos, Senhor. Elas não creem e elas não recebem, mas nós cremos e a recebemos. Fale conosco e nos alimente com esta palavra, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, muito obrigado. Eu quero falar apenas sobre estas palavrinhas que o irmão Brana disse. Crês que és o único. Crês que és o único. Moisés, ele encontrou muita dificuldade. Para começar, você sabe que ele tinha a língua presa, meio gago, e Deus escolheu esse tipo de homem para poder falar com toda a congregação. Mais de 2 milhões de pessoas. Deus podia ter escolhido mais homem, um só é pouco. Vocês veem? A mentalidade dos homens, se é 2 milhões de pessoas, vamos repartir ao menos 100 para cada homem, né? 2 milhões de pessoas, para que 2 milhões e só para um? Então, vamos tomar já a mensagem do profeta, que eu quero deixar isto para você. Cada vez que a gente prega, aquela mensagem torna-se um julgamento e uma salvação. Salva uns e julga outros. Temos que não pode ser salvo com aquela pregação, então eles têm que ser julgados. A pregação faz isso. E não é nem proposital, é a maneira de Deus trabalhar. As mesmas águas que salvaram Noé, matou os antediluvianos. Foi a mesma água. Noé foi sereninho sobre aquela água. E os outros gritando para lá de fora. Abrem-nos a porta. Mas Deus já tinha fechado a porta. Então as pessoas precisam ver quando Deus fecha a porta e quando o homem fecha a porta. O homem pode fechar a porta e Deus não fechou. Aí você pode abrir, entrar ou sair. Mas quando Deus fecha a porta, você nem entra e nem sai. Foi Ele que fechou a porta. Entende? Tem coisas que não adianta querer entrar. Por isso eu te digo, quem crê hoje, eles não entram hoje. Eles entram porque
eles estavam no Irmão Brana naquele dia. Aqueles que são salvos hoje, eles não são salvos hoje. Eles são salvos porque eles creem no sacrifício de Cristo naquele dia. Aquele dia no Calvário. Mas você está aceitando hoje. Então a palavra do dia, ela é salvação e julgamento. Irmão Brana pergunta nesta mensagem o que faremos com esse Jesus chamado Cristo, 142. Agora como indivíduo. Mas como indivíduo é uma coisa, não é a mulher perguntar para o marido. Não é o marido perguntar para a mulher. Não é um irmão perguntar para outro. Não é um corpo de diáconos. Como indivíduo, vou perguntar-lhes: o que você fará com esta palavra ungida que é Cristo? A palavra que foi prometida para este dia? O que você fará com a palavra ungida que foi prometida para este dia? Porque ele diz, você como indivíduo. Vocês veem que Deus, o profeta, a noiva, vocês têm que guardar isso. Irmão Brana diz que fala a mesma coisa. Deus, o profeta, que é o Espírito Santo, o profeta e a noiva. Fala uma coisa só. Então, para começar, nós não podemos ser divididos. Um tem a verdade e todo mundo está perdido. Certo? Um tem a verdade e o resto está tudo perdido. Esta é a verdade. Talvez você pense, está fazendo uma pergunta? Não, estou afirmando. Um tem a verdade. Porque se eu digo que tem o Espírito Santo, você diz que tem o Espírito Santo, você crê diferente que eu creio. Um de nós dois está perdido. Porque temos que crer igual. Temos que ter a mesma fé. É um só Senhor. Uma só fé. Não tem fé batista, protestante, da mensagem do profeta. Não, é uma só fé. Nos dias de Lutero era só a fé que pregou Lutero. Nos dias de Wesley era só a fé que Wesley pregou. Nos dias dos pentecostais foi só a fé que os pentecostais pregaram. Nos dias de Brana é só a fé que Brana pregou. Nos dias da noiva é só esta fé que é pregada. Não tem mais. Como indivíduo, o que você fará com a palavra ungida para este dia? Nos dias de irmão Brana, para este dia, para o sétimo anjo. Mas para os nossos dias, é para este dia, o dia da noiva, da esposa, da que casou com a palavra revelada. O que você fará como indivíduo, sem perguntar para ninguém? Que tem uns que quer ser sabichão, e aí eu não preciso perguntar mesmo para ninguém. Mas é diferente isso daqui agora. É você descobrir o corpo no qual você deve estar, que é o corpo certo. Só tem um corpo de Cristo. Se você vai em toda a igreja e diz que ali é o corpo de Cristo. E Cristo só tem um corpo. E em cada igreja que você vai é o corpo de Cristo e cada um crê de um jeito. Um é da trindade, outro é da dualidade, outra é da unicidade. Cada um crê de um jeito. E tudo diz ser corpo de Cristo. Um está certo, o resto está tudo perdido. Um está certo. Qual que está certo? O eleito sabe. É como um filho que chora no meio de 100 filhos. Um filho chora, a mãe detecta. É o meu. Vê o que aconteceu. Ela sabe. Disse Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A voz de Cristo é a palavra. Jesus nunca diz meus bodes, porque ele não tem bode. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. O que você fará com esta palavra ungida hoje? Outra vez vou te colocar aqui numa bifurcação, porque o que você fizer
o que você falar é o que vai te guiar o resto da vida. O que você pensar com respeito à palavra do dia é aquilo que vai te seguir o resto da vida. E como prender uma pessoa? Não diga nada. Eles até querem chamar o advogado para falar. Mas é melhor que ele não fale nada. Mas aqui o nosso advogado já tornou juiz. Você não precisa de um outro, porque o advogado tornou juiz e jurado. Vai na mensagem do Senado, irmão Brando, diz que é assim. O advogado tornou juiz e jurado. É uma decisão só. A hora que ele lavrar a sentença, céu ou inferno. Mas eu não posso ir para o céu se eu não escolhi a palavra ungida do dia. E eu tenho que detectar no meio de tantas vozes, de tantas palavras, de tantas pregações, de tantos pregadores, eu tenho que detectar a voz ungida. A palavra. Voz é a palavra, não é um homem não. É a palavra, é porque os homens, todos nós somos ungidos. Com uma coisa ou com outra. Mas a palavra, ela é a mesma. Se você crê e é da noiva, todo mundo tem que crer daquele jeito. Se os católicos for da noiva, então nós todos deveríamos estar adorando imagem e beijando o dedo do Papa. Se for a noiva. Se os luteranos forem a noiva, os wesleyanos não são. Agora, eu estou te mostrando que Deus tomou um pouquinho de cada um, porque Deus tirou de lá. Tirou. Você saiu também de algum lugar. Deus teve que te tirar de lá. Para mim, particularmente, é a última saída, é o último êxodo. É esse daqui agora. Agora, ou eu creio como indivíduo, não tem que ninguém opinar por mim, não tem que pastor opinar, não tem que marido, mulher, um opinar para o outro, não. Eu, indivíduo, eu faço minha escolha. Eu sei o que Deus está fazendo hoje, eu ouvi sua voz, eu entendo a voz do meu Pai. O que você vai fazer então? Eu peguei um parágrafo aqui, só eu quero ler, porque eu já ouvi de um pregador que diz que o irmão Brana apareceu para ele. E todo mundo que fala que o irmão Brana apareceu, olha, então vamos ficar com esse pregador, porque o irmão Brana apareceu para ele. Então eu vou te mostrar que você está errado. Foi o William Brana que disse. Tem gente que tem coragem de dizer, irmão Brana apareceu para mim. Se fosse um sonho, era uma coisa. Aparição é aparição não é sonho. O indivíduo fala, irmão Brana apareceu para mim. E não mostrou nem para ele que o cordeiro saiu do trono. E a palavra do irmão Brana apareceu para mim e eu sei. Demonologia 2, Estado Religioso, parágrafo 204. Agora vocês, grandes amigos católicos que creem na intercessão dos santos, se você conversa com um santo em sua igreja, esse homem é um pecador e está no inferno. Ou esperando além pelo seu juízo. E se foi santo, como o irmão Brana foi, está na glória de Deus e não pode voltar. É Brana que está pregando. Os pregadores pregam, a igreja nem, aleluia, nem examinou. Aí eu vi o irmão Brana, ei, glória, começa a chorar. Dá de chorar de raiva desse pregador. Como mente desse jeito?
Porque se o irmão Brana apareceu para ele, então o irmão Brana seria um perdido, e ele não é um perdido. Aqui está. E se foi santo, está na glória. Se não foi santo, ele morreu, está no inferno, ou aguardando o juízo. Inferno é o estado de espírito que a pessoa está também. Tem muita gente, muitos lares, muitas pessoas que estão no inferno em vida. É o estado de espírito que você está. E para começar, eu já começo a ter um reflexo do céu quando eu tenho um estado de espírito celestial. O meu espírito descansa, meu espírito tem paz, então eu estou bem com Deus. Então, eu não queria dizer que a pessoa mentiu. A pessoa disse que viu o irmão Brana. Agora, e se foi santo, está na glória de Deus e não pode voltar. Mas você disse que você encontrou com o irmão Brana. Uma vez eu fui chamado num encontro e diz, vai reunir gente de todo jeito, até quem já conversou com o irmão Brana. Eu falei, não, nem lá eu vou perder tempo. Porque se ele foi santo, está na glória de Deus e não pode voltar. Se não foi santo, está no inferno. Aí o irmão Brana explica nessa mensagem de demonologia que quando era o sangue de touros, o morto ainda aparecia. Mas depois do sangue de Jesus Cristo, acabou. Não tem jeito mais do morto aparecer. Eu acho que isso daí é muito bom. Vamos voltar aqui ao nosso pensamento agora. Crês que és o único. Eles falaram para Moisés. Agora, eu achei engraçado, Moisés lamentou para Deus. Deus deu 2 milhões de gente na mão dele. E ele lamentou. Eu não achei graça nos teus olhos. Um homem hoje, se tiver 2 milhões de gente, oh Deus, muito obrigado, aleluia. 2 milhões, se tiver 100, já vai para um cantinho, oh Deus, obrigado. 100 membros, aleluia, Senhor. Moisés teve 2 milhões. E disse, Moisés ao Senhor, por que fizeste mal a teu servo? Me dá 2 milhões de pessoas. O Senhor fez mal para mim? E por que não achei graça aos teus olhos? Se eu tivesse 100 membros, 200 mil, oh Deus, achei graça nos teus olhos. Que maravilha! Ei, glória! Moisés diz, não, 2 milhões de gente na minha mão. Senhor, por que foi que eu não achei graça aos teus olhos? Em outras palavras, o Senhor não foi com o meu jeito. E me deu esse monte de gente. E se prestasse ainda, povo rebelde, que se Moisés deixasse para Deus, Deus tinha matado eles antes de dar trabalho. Tem uns que dizem assim, morreu no ninho. Mas Moisés interviu, disse, não, não mata eles no ninho, não. Que vai dizer às nações que o Senhor pegou um povo para levar em Canaã, o Senhor não deu conta. Mas eles queriam ensinar Deus. O mesmo homem que diz, eu não achei graça aos teus olhos, Senhor. O Senhor me dá 2 milhões de pessoas. E ele ainda termina o versículo assim, que pusesse sobre mim o cargo de todo este povo. Por que não repartiu isso? Hoje quer repartir o povo, e se repartir, vai repartir os dízimos. É muito difícil, porque o Senhor dá tudo isso daí para mim. Moisés, com aquela preocupação, daquele cargo pesado sobre ele, em outras palavras, o Senhor não gosta de mim, para me dar 2 milhões de pessoas. É tudo contrário ao que nós pensamos. Se Deus me der 2 mil pessoas, não 2 milhões, só 2 mil. Diz, Senhor, mas o Senhor é bom demais. O Senhor me ama. O Senhor gosta de mim mesmo. Já vi que eu estou bom. Eu estou bom aqui.
2.000 pessoas. Os pregadores estão tudo assim. O meu ministério está aprovado, senhor. Moisés, não, 2 milhões, não, senhor. Eu não achei graça nos seus olhos, então. O senhor me dá 2 milhões de gente na minha mão? Não. Eu tenho que tomar conta, carregar esse povo sozinho. Orientar esse povo. Orientar mulheres, maridos, casais, filhos. Os levitas. E por que não achei graça aos teus olhos? Que pusesse sobre mim o cargo de todo este povo. Deus não podia ter repartido, irmão? Só que Deus não pode. A nossa mente é isso daí. Por isso a mente é assim. Deus tem um grupinho na esquina, outro na outra esquina, outro. Cada um tem uma fé, mas, irmão, todo mundo fala em Deus. Não é até o diabo, então vai para o céu. O diabo não fala nem nele. O diabo crê em Deus, diz a Bíblia. Melhor que é muito crente que o diabo crê em Deus e estremece. Tem muita gente que crê em Deus e leva de qualquer jeito. Crê em Deus e sai com a mulher dos outros. Crê em Deus e tem uma fé que Deus não pregou. Crê em Deus e traindo o marido. O diabo crê em Deus e treme, estremece. A palavra é revelada a um só. Não sou eu que prego isso. Eu prego isso porque o William Branham pregou. Eu sou obrigado a pregar isso aqui. Eu gosto demais disso. O William Branham pregou o Desvelar 150, ele diz assim: sua palavra é revelada a um só. Por que não revelou a meia dúzia, mais? É um só. E o problema é que não é um só em cada nação. O problema maior é esse. É um só mesmo. No mundo. É um só. Deus revelou a Moisés e mais ninguém. Deus revelou a Noé e não achou um segundo e um terceiro. Matou o resto tudo. Vocês têm que crer num só. Porque eu sou um e eu não posso falar mais do que a um. Eu tenho que usar um, porque esse um que eu estou usando, naquela manifestação, quando ele está pregando, sou eu. É um só. Aí o irmão Branham diz, Moisés, quando estava no monte, ele era Deus. Quando ele descia, ia dormir com Zípora, ele era o homem, Moisés. Mas ali ele é Deus. É ver o homem pregando a palavra do dia, é Deus. Logo volta para casa, é homem. É como você, parece que saiu, daqui a pouco você volta em si outra vez. Foi eu no meio dos problemas, no meio de família, no meio de luta, e mulher não ouvindo, e filhos não ouvindo. Ei, glória! É o homem agora. Sofre! Depois Moisés vai lá e prega. Mas só você, Moisés. Não tem mais ninguém, não. É um só. Por isso eles queriam, de um tempo do irmão Branham, que fosse mais que um. Não podia só irmão Branham. Tinha que ter mais alguém. E vocês notem que era um só, porque não teve mais, não sobrou mais ninguém. Não sobrou mais nenhum, porque não tinha mais que um. Só tinha um. E quando o irmão Branham foi embora, os que ficaram já fizeram uma doutrina que o irmão Branham ia ressuscitar para revelar o que eles não viram, sendo que Deus já tinha revelado. Mas como eles não viram, eles queriam obrigar a Deus por uma doutrina. E pior que trouxeram essa doutrina para o Brasil, e desde 56, 60, por aí, essa doutrina depois vindo para o Brasil, ela tomou forma em 65, 66, quando o irmão Branham morreu. Aí ela tomou um corpo. E o povo crê nos apóstolos.
que não falaram o que o irmão Brana falou. E eles creem, eles dão a vida por aquilo. Se você falar uma coisinha contra o que eles creem, eles nem olham na sua cara. Mas nenhum falou o que o irmão Brana falou. O que eu tenho ouvido de apóstolos que vêm no Brasil, nenhum fala o que o irmão Brana falou. Eu nunca ouvi um pregar sobre os selos do jeito que o irmão Brana pregou. Nunca ouvi. Aí eles vêm para o Brasil, e em cada igreja que já foi formada uma denominação da mensagem, eles são bem recebidos, são tratados, como eu disse ontem, em hotéis de 5 estrelas, porque ele não vai querer pousar numa estrela só. Ele não vai querer. E Deus trata com um só. Deveria esse um pousar numa estrela só. E não é nem para mudar de casa. Jesus falou, quando você chegar numa cidade, na casa que vocês entrar, fica. Senhor, mas espera lá, só tem chuchu aqui, senhor. Na casa do outro ele tem uma leitoa, sentiu o cheiro de uma leitoa. E aqui só chuchu, senhor. Fica aí, comendo chuchu. Não é nem para sair daquela casa. Eu estou trocando mais em miúdo para você, porque Jesus não falou chuchu nem leitoa. Só estou trocando de miúdo para você, que não se muda de casa, porque ali é melhor, vai me recepcionar melhor. E eu sou um pastor, então ele vai me tratar melhor, porque tem mais condições. Não, Jesus falou, a hora que você entrar, fica por ali mesmo. Fica trocando de casa não, fica por ali mesmo. O que te der você come, bebe, dorme, é ali mesmo. Agora, a palavra é revelada a um só, o desvelar 159. Se não tiver escrito aí, você pode largar de mão de me ouvir, certo? A mão, espera lá, mas foi Brana que falou, não tem jeito. Você pode não gostar de mim, mas você não gostando de mim, eu e o irmão Brana, nós somos um só. Aleluia! Oh, você quer ser? Não quero ser, não. O irmão Brana diz que o Espírito, o profeta e a noiva. Eu sou a noiva. É um só. Irmão Brana diz que fala a mesma voz, a mesma coisa. Não muda. 3 vozes idênticas. Você ouviu o Espírito Santo, ouviu o profeta, ouviu a noiva, fala a mesma coisa. Agora você passa, escuta um irmão da mensagem ali, passa para outra congregação ali, tudo diferente. E vão dizer que é da noiva. Não são da noiva. Você quer dizer que você é o único? Eu não estou dizendo que eu sou o único. Eu estou só pregando, crês que és o único. Você quer ser? Nem quero ser. Estou pregando porque tenho que pregar isso aqui. Eu tenho um ministério, eu tenho uma comissão para pregar o que eu prego. O que eu prego, eu não fui aos Estados Unidos procurar com alguém que andou com o irmão Brana para me filiar ao movimento dele para pregar isso aqui, não. Eu não fui nem ao Canadá. O povo gosta muito. Vou lá nos Estados Unidos. Agora que o profeta foi embora, você vai fazer o que nos Estados Unidos? Deus foi embora de lá. Oh, eu vou lá. Você vai lá, não tem mais nada. Você vai lá, você vai ter que escutar uma fitinha do profeta. Fique em casa então. Porque Deus não está mais ali. Aí eu vou na Alemanha porque Lutero fez isso. Deus já saiu da Alemanha há tempos atrás. Da Inglaterra, Deus já saiu de lá. E dos Estados Unidos foi o último que Deus saiu. E agora você sabe que ele vai sair do Brasil também. Deus não vai ficar assim, por toda a vida no Brasil. E o Brasil é terra de Deus. Ele não vai ficar toda a vida aqui não, ele vai também sair daqui. Eu espero que ele saia daqui no rapto. É hora de estar preparado para isso.
Mas você pensa no quê? Deixa eu ler aqui. Eu estou com a mensagem, tem tirado aqui para me ler, ficar mais fácil. 159, o desvelar de Deus. Sua palavra é revelada a um só. Aí você pergunta, mas os outros? Os outros têm que seguir aquele um. Só isso. Não pode falar um pouquinho diferente dele. Não podia falar um pouquinho diferente de Jesus. Um pouquinho diferente dos apóstolos. Não pode falar um pouquinho diferente de Brana. E não pode falar hoje um pouquinho diferente da noiva. Jesus falou. O hino diz, Deus pensou, o profeta falou. E eu falei também. A mesma coisa. É a mesma voz, é a mesma mensagem. O Osmar está pregando que Cristo saiu do trono. Isso é uma loucura dele. Bom, então você está chamando Brana de louco. Quem pregou foi Brana, eu estou repetindo porque o Espírito Santo, William Brana e Osmar falam a mesma coisa. Glória a Deus. Mas é a noiva, não é um homem. Mas a liderança sempre é um homem. Deus revela a sua palavra a um só. Sempre tem sido um profeta, veio com a palavra do Senhor. Aí, tudo bem, Paulo e Brana. Em cada era, em cada tempo, por através da Escritura, a palavra vem a um só. Não é que a palavra vem só àquele profeta. Mas, na verdade, a gente quer safar. Você sabe, fugir. Mas não adianta. Não adianta querer fugir, porque a palavra vem a um só. E quando a palavra vem a um, ele é profeta. Bom, agora ele quer fazer a si mesmo um profeta. Crês que és o único? Não, eu não. Quem foi que disse que aquele que come o livrinho profetizará? Depois do sétimo anjo. Sétimo anjo, Apocalipse 10, de 1 a 7. Pregou o livro. Cristo abriu para ele, ele falou para nós, e agora a noiva pega o mesmo livrinho que Jesus abriu, que Brana pregou, a noiva pega e prega, profetiza outra vez a povos, reis, nações e línguas. Você não tem que ter um pensamento melhor do que esta noiva que está pregando que o Cordeiro saiu do trono, que Cristo tem um novo nome. Você não pode ter um pensamento melhor e diferente. Tire da sua cabeça que você não tem nada. Já foi tudo dado. Não pode mudar. A voz não pode mudar. Cristo, o profeta e a noiva. Eu estou me colocando aqui porque eu estou colocando no seu lugar, que a noiva é eu, você. Mas nesse corpo da noiva tem que ter um só que Deus fala. Ah, ele quer fazer esse mesmo profeta. Não estou querendo fazer profeta, a Bíblia diz que eu sou. Agora. O que eu queria escutar desse homem era isso. Eu queria escutar. Era isso. Agora, está escrito na Bíblia, Apocalipse 10, de 8 a 11 ou não está? No verso 11. Depois de comer o livrinho, profetiza. Quem é que profetiza? Profetiza a povos, reis, nações e língua. Ah, é meia dúzia de gente. São pastores da América, um monte de gente que vem da América e do Canadá e da África. Não, profetiza. É um que vai profetizar, e todos os demais do corpo vai ouvir aquela profecia, e aquela profecia tem que estar de acordo com toda a mensagem do profeta, porque o profeta estava de acordo com tudo que Jesus falou. E a mesma voz, o Espírito, o profeta e a noiva dizem, vem. Agora, se você crê, toma isso daqui. Eu não estou me fazendo um profeta, porque, ó, para começar, não tenho sonho. Deixa eu falar claro para vocês. Não tenho sonho, e um profeta tem sonhos. Não tenho visões, Deus sabe que eu não tenho. Visões assim, irmão, eu estou vendo só para poder colocar seus olhos em mim. Irmão, eu estou vendo algo aqui. Estou vendo nada. Eu só creio. Amém.
eu não tenho visão. Não, não é para isso. Agora, se eu disser que eu não estou vendo a mensagem, aí eu minto. Eu não tenho visão como um profeta tem, mas a noiva, ela tem uma visão. E a visão dela foi alcançar o que o 7º anjo revelou, e ela pegou o livrinho do anjo forte e comeu. E ela sentiu o doce na boca, o amargo no ventre, e ela está profetizando hoje. Só Deus pode fazer isso através de um de nós. Deus pode fazer isso. É o que Ele está fazendo através da sua palavra nesta hora que nós vivemos. Amém? Crês que és o único. Sempre tem sido, em cada era, o mesmo. Até mesmo nas eras da igreja, desde justamente a primeira até a última. Irmãos, Paulo veio e batizou em nome de Jesus Cristo. Se os demais tivessem feito a mesma coisa, mas não podiam fazer, porque a semente foi enterrada por Roma. E começou a brotar com Lutero. Então nem Lutero podia pregar toda a verdade, porque ele era só uma folhinha. O Wesley era outra folhinha. Pentecoste era a casca que acobertava o grão. O grão era a brana, que saiu da batista. Aquele ali era o grão. E as pessoas nunca prestaram atenção que ele era o grão perfeito, porque grãos imperfeitos não nascem. Para quem sabe plantar, ele sabe, você pega um arroz estragado, um feijão carunchado, não dá mais nada não. Não dá. Ah, mas eu vou plantar. Ele é feijão também, só tem um buraquinho. Então, foi através daquele buraquinho que a vida saiu. O germe da vida que estava dentro dele saiu. Se não tivesse saído, o germe estava lá dentro. Aí você podia comê-lo, ele era alimento. Mas o germe saiu. Agora você não pode nem plantá-lo. Se plantar não vai dar nada. Ele não vai reproduzir, porque é um grão imperfeito. Você não pode mostrar imperfeição na mensagem do profeta. Qualquer um, eu desafio qualquer um a mostrar a imperfeição. Eu não vejo imperfeição, eu vejo concordância. Eu vejo que as pessoas não conseguem aplicar aquilo na hora certa. Irmão Brana pregar uma coisa antes dos selos, depois pregar outra depois. E você não adianta formar uma doutrina antes dos selos, você está perdido. Porque a hora que Deus se encarnou para poder abrir o livro, foi Apocalipse 10. Ele encarnou, abriu o livro. Qualquer coisa tinha que ser consertada através dos selos dali para frente. Tinha que ser consertado, porque agora era a palavra de Deus falada por um homem. Tudo que nós tivemos esse tempo atrás tem que ser consertado agora. Agora é tempo de consertar as coisas. Ah, mas eu já estou na minha igreja, estou satisfeito. Fique por lá. Fique por lá, não é para sair da igreja. É só o eleito. O eleito insatisfeito e que não é problemático. Se for problemático, ele fica para lá também, porque não é eleito. Para que sair de lá? Para que sair de um lugar que você gosta? Para que sair de uma igreja que você nasceu, que você ama? Para que sair só para mudar de lagoa? Não vai adiantar. Não faça isso não. Fique lá. Agora, se algo toca no seu coração, é uma revelação que Deus deu e você viu isso, é verdade. Olha, eu estou com esta palavra. Eu estou com o irmão Brana, o que está falando agora. Se você não acha que eu falo como o irmão Brana falou, procure um que fale. Porque eu te garanto que tem um. Não tem mais do que um. Se você não achar que eu falo o que o irmão Brana falou, aquilo que é correto dentro da revelação, procure um que fale isso para você. Você precisa de um, não dois. É um que você precisa, porque Deus não está falando mais do que a um.
Os demais são os que concordam com aquele um. Eu tenho aqui a escritura, vocês devem ler também. Quando Deus pega Números 11, verso 16. Deus não podia ungir nenhum homem. O que Deus fez? Eu dei toda a liderança na sua mão. Agora vem cá, reúne 70 homens aí, anciãos de Israel. Reúne 70 homens. Traz aqui, e eu vou tirar do espírito que você tem e vou pôr nesses 70. Irmãos, eu parei sempre para pensar. O que vocês acham dos 70? Falar diferente de Moisés? Se falasse diferente de Moisés, não tinha o espírito de Moisés. Porque o espírito de Moisés era o espírito de Deus, era o Espírito Santo. Não é o espírito de um homem. Aí Deus tirou o espírito de Moisés, o homem, e colocou nos outros. Aí eles iam ter Zíporas, Gersons por lá. Não, é o espiritual. Deus pegou do espírito que estava em Moisés, daquilo que Deus deu. Eu dei só para um, é um só. Agora eu vou tirar desse um, vou repartir para 70, eles vão só te auxiliar, porque você está chorando. Mas eu queria deixar na sua mão, sozinho. Você está achando que eu não gosto de você, você não achou graça nos meus olhos. Então, mas só tem uma coisa, esse 70 vai só te ajudar. Em pequenas causas, e quando tiver uma causa grande, eles têm que trazer para você, porque eles não vão dar conta. Porque eles têm que reconhecer que está em você. Irmão, até parece um sistema, mas é o sistema de Deus. Aleluia! Vai na Bíblia. Se não é desse jeito aqui, está na Bíblia. Está na Bíblia, o profeta pregou isso. Você não vai encontrar irmão Branham dizendo que Deus tratou com dois. Só tem uma escritura, a única na Bíblia. Moisés e Elias. Para os judeus. Deus nunca tratou com dois profetas maiores ao mesmo tempo. E Moisés e Elias vão pregar para os judeus. O irmão Branham chega a dizer assim, Deus mandou avisar vocês que são dois homens. Porque o irmão Branham sabia que viria um homem dizendo que o espírito de Moisés e de Elias e Cristo estaria num homem só. Mas o que Deus falou para o irmão Branham, olha, avisa o povo que são dois homens, Moisés e Elias. São dois. É a única escritura e referência que você encontra de dois profetas maiores. O irmão Branham mostra aqui no Desvelar, Deus usou a Moisés, não pôde usar Josué. Você não escuta, não lê na Bíblia, nada de Deus usando Josué, enquanto Moisés não morreu. A hora que Moisés morreu, vem cá Josué, você vai agora tomar esse posto. Espero que você não chore como Moisés chorou, né? Espero que você venha pensar que não achou graça aos meus olhos, mas é só você também. Não tem mais ninguém. Mas quem fica com Josué? São os Calebes. Os Calebes são aqueles fiéis ao lado de Josué. Como os 70 eram fiéis ao lado de Moisés. E nós sempre temos que encontrar este ministério e reconhecer esse ministério do jeito que está na mensagem do profeta. Deus falando, usando crês que és o único. Deixa eu ler mais um pouco. 160, o Desvelar de Deus. Vocês lembram que Datã e aqueles disseram lá fora? Eu não queria chamá-los de Datã. Porque Datã, Abirão e Coré eram sacerdotes. Eles eram filhos de sacerdotes. E eles eram pregadores. Porque o problema do povo não saber e do povo não ouvir nem ceder são os sacerdotes, são os pastores. Eles quem dizem, não escuta. Isto é falso. Recolhe do povo para o povo não ter acesso àquilo. O eleito faz que nem aquela irmãzinha com o nenenzinho morto no colo. Ficou esperando desde as 9 da manhã que o menino morreu, ela esperou até o irmão Branham chegar de tarde, com o defuntinho no colo. Não levou para ninguém ver se estava morto, já está morto, está frio. Por que você não vai entender? Não. Ontem eu vi aqui um cego enxergar. E o Deus que cura cego ressuscita meu filho também. Quem pôde segurar aquela mulherzinha?
Quem pôde segurar? O irmão Branham diz que é aquele defuntinho no braço. Ela pulava por cima de administradores, de diáconos, passava debaixo da perna de alguns, mas não largava o defuntinho. Senhora, não pode chegar lá o profeta, tá? O Deus que ressuscitou, que curou um cego antes, vai ressuscitar meu filho. Deus teve que fazer aquilo porque a mulher tinha fé mesmo. Enfrenta problema. Tem gente, a mulher diz assim, bem, você vai crer nisso? Aí nós vamos ter que ir na igreja separado. E a mulher sábia vem com amor, né? É carismática também. Nós vamos na igreja separado. Você não acha que você deveria ficar quieto? Deus está abençoando nós aqui. Nós temos uma casa, nós temos carro, aleluia. Nós temos filhos abençoados. Aí Deus está chamando eu, acho que se ele não está chamando você, eu vou para um lado, você vai para outro, porque depois no arrebatamento eu vou para um lado, você vai para outro também. Então vamos acostumar agora. Vamos treinando já, porque você vai para um lado e eu vou para o outro, porque depois eu vou para o céu, você vai ficar para a tribulação mesmo. Mas você quer ser o único. Você acha que é o único? Não estou achando nada, essa é a verdade. É Deus tratando com o indivíduo. Deus trata com o indivíduo. Agora, Deus fala com o membro corre lá no pastor. Pastor, eu escutei uma mensagem. Eu já sei. Você escutou, Osmar? Larga de mão. Esse homem teve um acidente, bateu a cabeça e por isso ele está pregando essas coisas. Já recebi telefonema disso daí. Eu acho que eles precisavam bater a cabeça do jeito que eu bati, né? Mas aí eles vão pregar coisa mais errada ainda. Porque com a cabeça certa ele já prega errado, pensa bem se bater essa cabeça. Isso são os meus críticos, os meus amigos. Não precisa nem ter inimigo. Você tendo um amigo desse, não precisa ter inimigo. Tá bom demais. Certo? Vocês lembram que Datã e aqueles disseram lá fora? Eles disseram, agora Moisés, espere aqui só um minuto, você toma muito sobre si, veja. Agora, há outro homem aqui que Deus tem chamado. Eles já tinham em mente. Há outro homem aqui, Moisés, que Deus tem chamado. Por que você fica pondo tudo sobre você, esse cargo pesado aí? Tem mais gente aqui, 161 desvelar. Isso é verdade. Eles, cada um, estavam seguindo bem enquanto iam juntos, mas quando um tentou se aproximar e tomar a posição de Deus que ele dera a Moisés, o qual estava predestinado e ordenado para aquele serviço. Ele está predestinado e ordenado para aquele serviço. Não ponha outro naquele lugar, não. Não tem dizer, nós temos um outro aqui que pode fazer algo também. Não, é Moisés. É Moisés, Deus escolheu, foi Moisés. Mas o Datã, o Abirão e o Coré, eles são de grupo, eles são de 3. Eles são de trindade, eles são de dualidade. Datã, Abirão e Coré. São de grupinhos. Você acha... Eu já escutei, você acha que só o Osmar está certo? Eu também disse que não. Eu não, mas a palavra que eu prego é certa. Que você pode pensar, eu como homem, só falo igual você. Mas a palavra é certa, é verdade. E se você não crê nela do jeito que ela está aqui, mas nós vamos encontrar no céu. Não vamos, não. Vamos desenganar. O meu negócio aqui não é nem dar remédio mais. Meu negócio é já desenganar. Não tem cura. Não tem cura. Porque o Espírito, o profeta e a noiva fala uma coisa só. Me mostra um da noiva de Canadá que fala que o Cordeiro saiu do trono. E que ele tem um novo nome. E que ele converteu a leão. Agora, depois que eu prego há 11 anos, deve ter alguém. Mas me mostra alguém que já teve a sua igreja informada disso lá atrás. Eles têm medo do novo nome. Porque no tempo do irmão Branham, gente batizava em nome do William Branham, que é errado.
Mas eles têm medo do novo nome. O novo nome é para fé de trovões, é para arrebatamento, não é para batismo nas águas, é para arrebatamento. Você com batismo nas águas em nome de William Branham, você estaria tão perdido como os pentecostais estão falando Pai, Filho e Espírito Santo. Mas se você não tiver essa fé que o William Branham pregou nos trovões, nos selos do novo nome, você pode ter a fé em Jesus Cristo, que você está perdido também nesse tempo. Ah, mas eu não posso perder, porque eu creio em Jesus. Sim, mas Jesus estava em Branham. Você pode ver a mensagem do dia, você pode reconhecer a unção daquele dia, o que Deus está falando através daquela pessoa. Bom, irmão Branham continua aqui dizendo, está vendo? Logo, qual estava predestinado para aquele serviço, tentou tomá-lo, fogo desceu, abriu a terra, os engoliu, bem para dentro dela. Está vendo? Está vendo? Tenha cuidado. Eu não tenho visto um que levanta contra esta pregação que a terra não engoliu. A terra é coisas da carne, adultério, negócios errados, são engolidos pela terra. Aí estão pensando, lá na minha casa não abriu nenhuma brecha, está tudo bem. Esse pastor falou que lá no tempo de Moisés foi a terra. Mas no nosso tempo não é a terra assim, é você mesmo. É coisas da terra, abrindo a boca. Coisas da carne, abrindo a boca e te engolindo. Dinheiro, posição, mulher, fama. Engolindo. Está engolindo os Datã, Abirão e Coré. E sabe o que a igreja vai fazer? A igreja ainda vai fazer as pazes com eles. Porque ama muito o Coré. Ela não vai deixar o Coré, o Abirão e o Datã. Ela não vai. Ela ama muito. Tem um amor fraterno. Só não tem amor na Bíblia, na palavra. Não tem amor em Deus. Olha, eu não estou contra os homens, não. Você vai ter que entender. Se isso daqui não for verdade, Deus matou lá e agora Deus vai deixar nós passar. Então Deus seria injusto. Ele pôde matar Datã, Abirão e Coré. Isto eram homens maus, nada de maus. Eram pastores, eram pregadores. Tem aqui, Deus está escondido do público, o desvelar, 173. Deus está escondido do público. Irmão, Deus está revelado ao indivíduo, mas Deus está escondido do público. Você procura o público, as igrejas da mensagem, não vou nem falar mais dos pentecostais e nos outros, procure as igrejas da mensagem e veja se Deus não está escondido delas. Deus está escondido do público. O mensageiro do entardecer, é só coisa repetida que o irmão Brandão, a mensagem repete na outra. 192. Olha Coré, nos dias quando Deus enviou a Moisés com a mensagem, e Coré e Datã pensaram, vieram a Moisés e disseram, eles eram muito corajosos. Tão corajosos que tinha mulher no tempo de irmão Branham, que chegava a dizer, você é como o velho Paulo, falar para um profeta isso, e chamar de velho Paulo, e falar que Branham é como o velho Paulo. Pensa bem, que audácia tem essas mulheres. Nós estamos na era delas, então está na era da igreja. A igreja toda une e diz, isso daí não é de Deus, isso é falso. É a era da mulher, é a era da igreja. Ela não pode parar e ouvir o conselho de Deus, porque ela não é esposa dele. Sabe quem tem que me ouvir? Minha mulher. Sabe quem tem que ouvir a Deus? A mulher dele. Eu preguei isso esse dia e falei, pô, é doida. Nós somos a esposa de Deus. Nós somos o feminino. Nós não queremos que as nossas mulheres nos escutem? Tem que nos escutar. Eu sou homem. Lá em casa eu sou cabeça. E a mulher não escuta. Não dá muita bola porque eu falo, não. É assim. Sim. E você quer? Olha aqui. Se não me ouviu, eu estou burdoada.
Estou te explicando como tem gente que, você não me ouviu, eu brigo. Tem que me ouvir, tem que saber que eu sou o homem da casa, eu sou o cabeça. E por que depois você não escuta também o pastor, que é o cabeça do ministério? Misericórdia. Então, deixa a mulher governar, deixa a mulher falar. Deixa ela tomar conta, porque cada um de nós vamos querer também tomar conta, fazer o que nós queremos. Não queremos ouvir. Nós estamos na era nós temos, na verdade, poucas mulheres. Mas até que por pregar o que a gente prega, tem muitas irmãs na mensagem. Tem gente que ainda crê na verdade. E mulher que quer ser corrigida pela Bíblia. E homem que tem que ser aquele homem que ama a sua mulher como a si mesmo. Um homem que bate na mulher não ama ela. Um homem que prejudica a mulher com palavras pesadas, ele não a ama. Então, nós temos que entender isso. Nós, marido e mulher, e Deus e nós, a igreja. E que tipo de ação estou tendo quando Deus fala? Eu me emburro num canto. Ou o senhor me dá esse jogo de sofá, senão eu não volto mais na igreja. Vocês estão me entendendo? Tem mulher que diz, se você não me der isso, 30 dias no cabide. É o espírito do dia. Se você não der isso, se você não fizer isso para mim... Aí tem crente, Jesus, você tem que fazer isso para mim. Se o senhor não fizer, eu nem vou na igreja. Porque então o senhor não é Deus. Aí lembra daquele pregador que orou para a mulher e ela morreu. Aí chegou em casa, catou suas notas de pregação, rasgou tudo, jogou no lixo. Deus não cumpriu sua palavra. Aí ele diz, eu vou beber cerveja. Porque Deus não cumpriu sua palavra, eu orei e a irmã morreu. Irmão Brandes, num par de semana depois, ele morreu. Aí o irmão Brandes vem dizer, eu queria ter tempo de esclarecer para vocês como Deus recolhe seus filhos. O homem rasgou nota de pregação, Deus não cumpriu. Só que Deus falou, tem uma coisa, você pode achar que eu não sou Deus porque eu não cumpri, mas você é meu. Você não vai ficar aí falando contra mim, nem bebendo cerveja, enchendo essa barriga de pote, não. Vou te levar embora. Aí é onde o irmão Brana diz, se você não te consagras a Deus, Deus te tira da terra. Agora tem gente que fala, ai meu Deus do céu, eu vou chegar em casa, juntar todas as minhas notas, Deus, eu creio sim, eu creio. Só eu com medo de morrer. Não fica com medo de morrer não, você já está morto. Já está morto, tem hora que já está morto com medo de morrer. O mundo de hoje está morto. Está acabado. Você pode pregar o quanto você quiser, você não muda eles. Não muda. Pode descer, sai um da sepultura e vir pregar. Não muda ninguém. E Jesus falou, não adianta nem esperar que eu vou ressuscitar alguém para pregar para eles, porque lá eles têm Moisés e os profetas. E aqui? E aqui ele tem eu. Amém. E as mensagens do profeta. Amém. Você crês que és o único? Deus só trabalha através de um, que eu vou fazer? Enquanto Deus estiver operando através da palavra, nós vamos ter que entender. Isso é verdade. Se tiver mais alguém que prega essa verdade e que possa completar o que eu não prego, eu vou aceitar. Agora, não vem com aquele negócio de fazer o sistema pentecostal, aquele trabalho pentecostal, e fazer barulho pentecostal, pensando que através dos barulhos pentecostais nós vamos bem. Através de barulho pentecostal, agora que saiu aqui. Através, ele é falho aqui. Amém. Amém. E o Mensageiro do Entardecer, 192. Olha a Coré.
Até o microfone ficou com raiva de mim. O microfone, você crê que é o único? Bem, paciência, né? Amém. Aí. O Mensageiro do Entardecer 192. Voltou outra vez. Olha Coré. Nos dias quando Deus enviou a Moisés com a mensagem. E Coré e Datã pensaram. Vieram a Moisés e disseram, agora um momento, você põe muito sobre si mesmo. Você pensa que você é a única pedra na praia, o único pato no lago, crês que és o único. Eu te farei saber que há outras pessoas que são santas também. Datã, Abirão e Coré, falando para Moisés. Você pensa que você é o único pato no lago, a única pedra na areia? Você crê que és o único? Eu vou mostrar para você, Moisés, que tem mais gente santa. O irmão Branham diz assim, Moisés não disse que eles não eram santos, mas ele tinha a comissão. Certo? Moisés não disse que eles não eram santos, mas Moisés tinha a comissão. O quê? Leve essa mensagem. É você para 2 milhões de pessoas. Vou usar você. Vou estar em você. Vou operar através da sua palavra. Aquilo que você falar, é eu falando. Você vê que era tanto Deus em Moisés, que Moisés parecia querer dar um conselho para Deus. O senhor vai destruir esse povo, o povo vai falar mal do senhor. Ele estava fazendo o tipo de Cristo, diz o profeta, naquela hora. Eu te farei saber que há outras pessoas que são santas também. Moisés não disse que eles não eram santos, mas ele tinha comissão, ele tinha que cumpri-la. E eles organizaram um grupo e foram contra Moisés. Aí você pode ver, daqui a pouco nós temos organização de grupos de gente, da própria mensagem, contra esta pregação. E foi o irmão Branham que pregou. Vocês não são contra mim, vocês são contra o profeta. Vocês não são contra o profeta, vocês são contra Deus. Foi o que Samuel lamentou. Senhor, esse povo me rejeitou. Eles não querem que eu reine, eles não querem que eu governe, eles não querem através da profecia, eles não querem. E Deus teve que falar para ele, ô Samuel, esse povo não tem te rejeitado, mas a mim rejeitaram para que eu não reine sobre eles. Certo? Mudou Deus alguma vez o seu parecer acerca da sua palavra? 85. Nós encontramos que Abraão e Ló tiveram que se chocar. Agora eu quero ver qual vai ser o Ló e o Abraão. Vai chocar comigo. Que eu não quero me pôr como Abraão. E logo, qualquer um que chocar comigo, eu sou o Abraão, então você é o Ló. Não, você tem que ver se a palavra saiu através de você. Se não, para que chocar com Abraão? Encontramos que Moisés, Datã, Coré, tiveram o mesmo choque contra Moisés. Moisés, sendo um profeta ordenado com a palavra do Senhor, vindicou que ele foi escolhido para ser o líder da hora. Hoje as pessoas pensam que para ser o líder da hora você tem que fazer um trabalho de cura divina, arrebanhar muita gente, chamar a atenção do povo, porque isso é o que Deus está fazendo. Você tem que fazer o que Deus falou na Bíblia que é para fazer. Depois que come o livrinho, ele falou, profetiza. A povos, reis, nações e língua. Depois que come o livrinho. Agora, se não comer o livrinho, fala qualquer coisa. Dá o que os pentecostais estão dando. O povo ficará satisfeito, mas o eleito não. O eleito não. Abraão prometido todas essas coisas. E aqui Moisés fez exatamente o que Deus disse que aconteceria. Deus falou através de Abraão, Moisés cumpriu. E Coré, sendo carnal, queria levantar uma organização no meio deles.
Ainda bem que nós não temos homens desse jeito ainda no nosso ministério. Vocês têm que ver mesmo aqueles que saíram do nosso meio, que não creram no que nós cremos, eles ainda não fizeram dessa forma uma organização, um espírito carnal, para poder dividir o grupo. Ele queria fazer um grupo de homens, Coré. E Deus não trata com pessoas assim, que quer um grupo de homens. Tem outros que quer personalismo. Vão cansar de pregar para meia dúzia e pregar só um pouquinho. Aí quer personalismo, você vai para uma igreja grande, eles te dão um púlpito para você pregar. Não a revelação. Pregar aquilo que eles já te compraram. Isto mostra bem, lá naquela escritura, um tipo da jornada hoje, que a organização não é o que Deus ordena. Pois logo que Coré fez isto, ele disse a Moisés, você coloca muito sobre si mesmo. Em outras palavras, toda a congregação é santa, porque você diz que você é o único homem santo. O único homem que prega essas coisas, o único que tem a verdade. Por que você fala isso? Não é só você não. Tem Abirão, tem Datã, tem Coré. Tem primeira e segunda etapa. Está cheio aí. Como você pensa? Você é o único que prega a verdade. Você não tem nenhum direito de fazer tal coisa como esta. Está dizendo Datã para Moisés. Você tenta fazer de você mesmo alguém grande. Moisés tinha tentado. Moisés reclamou. O Senhor me deu 2 milhões de gente. Eu não achei graça nos seus olhos. Porque se eu tivesse achado graça, eu tinha posto mais gente para me ajudar. O Senhor pega e me dá 2 milhões de pessoas. Você vê como é tudo diferente, a concepção dos homens, das organizações, com aquilo que Deus pensa. Deus pegou um só e deu tudo para aquele ali. Todos os demais, até o Josué, no tempo de Moisés, Josué tinha que estar ao lado de Moisés. Em parte, talvez vocês não entendam, mas quando Deus está tratando com Moisés, eu estava com ele. Quando Moisés morreu, então a coisa mudou. Moisés morreu. Agora, toma essa mensagem e leva essa mensagem. Eu quero ver quais os que são de Josué hoje. Porque o de Moisés, até eu fui. Eu fui um dos de Moisés. Fui lá, fui sincero, paguei meus dízimos, a minha presença, a honra, dei tudo para aquilo ali. Isso é de Deus, esse é Moisés. Ele está fazendo o trabalho da hora, é o ungido da hora, não tinha outro. Saíram uns grupinhos aí, mas tudo paroleiros. Saiu por aí fazendo organização, crendo na mesma coisa, quando eu estava por lá. Mas a revelação chegou, pudemos enxergar. E agora, meus filhos, não é batismo mais. Batismo é mar vermelho. Batismo é com Moisés. Agora é passar o Rio Jordão. Agora é fazer morrer a si mesmo. Agora não é confiar em si mesmo, é fazer morrer a si mesmo. Eu não creio na minha cabeça. Meus pensamentos estão contrários àquilo que eu tenho ouvido. Eu não penso dessa forma. Eu não te aceito. Para os próprios pensamentos, eu não te aceito. Você não é de Deus. Aí você fala, esse homem é doido, está conversando com a mente dele. É assim? O irmão Breno diz assim, se a malícia bater na porta da sua mente, expulse-a aplicando o sinal. A malícia. Agora, se uma dúvida bateu na porta da minha mente, nós sabemos, nós temos aqui um companheirismo com a palavra, um companheirismo com Deus. Eu não tenho que ser nada mais do que ninguém aqui. Sou homem igual você. A hora que acabar isso daqui, eu quero jantar. Você não quer comer? Eu quero comer. Então, que diferença nós temos? Agora aqui, a palavra é Deus. A palavra é Deus entregando o seu recado nesse tempo final. Quando se eu encontrasse um
do tempo do irmão Brana que cresce do jeito que o irmão Brana pregou. Eles creem em parte. Eles não creem como o irmão Brana. Nem os da deidade, crê tudo errado, uma deidade de dois. Já chama deidade. Eles fazem dois. Um pai e um filho. Isso é dualidade. Não é deidade. A deidade é o pai no filho. Aí formou uma deidade. Deus em carne. O Emanuel. E por isso o Emanuel vem no amanhecer e Emanuel no entardecer. No amanhecer, o Emanuel veio trazendo o nome de Deus. No entardecer, o Emanuel veio trazendo o novo nome de Deus. Pai Celestial, pedimos que o Senhor continue ajudando o seu povo, seus filhos, sua igreja, seus eleitos, que só o Senhor manda neles. Nós só ensinamos a palavra do jeito que o seu profeta pregou. Esta é a verdade, Senhor. Ajuda esta igreja, ajuda seus filhos, que cada um tenha a fé perfeita nesta mensagem para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Irmãos.